Caríssimos irmãos do grupo de fraternidade André Luiz, eu agradeço profundamente por mais esta oportunidade de refletirmos sobre as orientações evangélicas, tomando por base a doutrina espírita. Muito obrigada. Na conhecida questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula mais uma de suas contundentes perguntas. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Nosso codificador formula sua pergunta de maneira absolutamente direta, objetivando uma orientação clara, segura, a ser aplicada, praticada imediatamente, para que possamos melhorar já nesta vida. Nada apressado, nada descuidado, porém urgente. Pois não é exagero pensarmos em cada experiência reencarnatória como um piscar de olhos. E os espíritos, de maneira concisa, direta, exata, respondem a Kardec: conhece-te a ti mesmo. Enfatizando seu propósito prático, nosso codificador insiste: como? Qual o meio? De que maneira posso conhecer a mim mesmo? Então, Agostinho compartilha conosco o que ele fazia, nos ofertando um roteiro seguro que ele próprio já havia experimentado. Todos conhecemos a belíssima resposta de Agostinho, e alguns de nós reconhecem também as dificuldades íntimas de colocar esse roteiro em prática. Vamos experimentando, tentando, acertando, corrigindo, buscando compreender e utilizar de maneira adequada as oportunidades de autoaprimoramento que a vida nos disponibiliza. E foi neste processo de constante aprendizado que me deparei com uma mensagem de André Luiz intitulada Tudo é Amor. São vários itens relacionados por nosso mentor e hoje vou abordar alguns deles, visando compartilhar com vocês observações necessárias para mim mesma sobre como tenho me posicionado diante da vida, lembrando da orientação de Agostinho. Passar em revista o que eu faço, perguntar a mim mesma se não tenho faltado a algum dever, se ninguém tem do que se queixar de mim. É assim que poderei me conhecer e ver o que em mim mesma precisa de reforma. E eu pensei o seguinte: se eu lançar um olhar amoroso sobre tudo, absolutamente tudo, sem reservas, sem exceções, certamente estarei mais próxima da essência divina que pulsa em toda a criação e, consequentemente, pulsa em mim mesma também. Assim, será possível estabelecer uma relação harmoniosa com Deus, com o meu próprio íntimo e com o outro, com o meu irmão, com o meu próximo, com todos os seres que compartilham suas vidas comigo, mais ou menos diretamente. Com esse raciocínio, vamos observar e tentar apreender alguns dos aspectos abordados por André Luiz. Nosso mentor nos ensina que razão é o amor que pondera. Ora,
Se o pensamento lógico marca o ápice de nossa evolução já na fase espiritual humana, me parece muito oportuno nos dedicarmos à sublimação de nossa racionalidade. E não vejo melhor meio para nos dedicarmos a essa sublimação senão ponderando sempre com amor. Assim, estaremos mobilizando a nossa inteligência racional em sintonia com a amorosidade divina. Na matemática, ponderar é atribuir peso. É estar atento para o fato de que, em várias situações, o mais adequado é se considerar que cada componente traz uma contribuição específica para o cálculo que estamos realizando. Trazendo o raciocínio matemático para as nossas vidas, vamos observando a importância de ponderarmos, de observarmos os pesos particulares de cada elemento envolvido em nosso raciocínio, pois nada se repete. Nenhum minúsculo detalhe da natureza é uma simples cópia. Tudo possui sua própria individualidade. Tudo possui o seu próprio peso. E todo peso se estabelece na relação. Não é possível afirmar de maneira isolada que uma vida, que uma experiência, que um fato qualquer seja mais ou menos importante, pois o valor de uma vida, de uma experiência, de um fato qualquer, está sempre inserido em um contexto particular. Tem uma mensagem muito provocativa que nos instiga a pensar no valor do tempo e, em certo trecho, essa mensagem pergunta o seguinte: quer saber o valor de 1/1000 de segundo? Pergunte ao atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Se nem mesmo 1/1000 de segundo, que podemos calcular matematicamente, possui um valor absoluto, imaginemos então toda a complexidade que envolve a vida, a nossa experiência reencarnatória e a experiência reencarnatória do nosso irmão. E vamos ponderar, vamos atentar para pesos específicos e vamos raciocinar com amor, pois absolutamente tudo tem a sua importância particular. André Luiz nos ensina que ciência é o amor que investiga, investigar, seguir vestígios. Na ciência do cotidiano, do nosso dia a dia, de que maneira temos investigado, de que maneira temos observado os vestígios de nossas experiências. Poderíamos antes mesmo até nos questionar: será que eu tenho observado os vestígios de minha existência? André Luiz também nos ensina que estudo é o amor que analisa. Analisar, separar em partes, sempre nos lembrando da lição da média ponderada. Nem sempre as partes contribuem igualmente com o mesmo peso para a formação do todo. Será que tenho feito esse estudo em mim mesma? Será que tenho analisado, delimitado os vários componentes de minha vida? E, se já consigo fazer esse estudo, de que maneira tenho investigado? De que maneira tenho ponderado sobre os vestígios de cada um dos componentes de minha realidade? Tenho operado como um cientista amoroso? Tenho utilizado a razão para compreender com equilibrada amorosidade os
pesos de cada vestígio de minha experiência? Tenho lançado um olhar amoroso, piedoso, compreensivo sobre os inúmeros componentes de meu próprio ser, desde cada minúscula célula até o fantástico complexo energético que pulsa em mim mesma graças ao psiquismo divino. Nos lembrando, enfim e sempre de nosso Mestre, tenho amado? Tenho me amado a mim mesma? Tenho amado o meu próximo? Tenho lançado sobre o meu irmão aquele mesmo olhar amoroso, piedoso, compreensivo e muito cuidadoso, já que a vida é permeada de complexidade? Ou não? Ou será que tenho passado os dias no modo automático, distraída de mim mesma, indiferente ao meu irmão? André Luiz nos esclarece que indiferença é o amor que se esconde. Será que tenho mantido o amor escondido em mim mesma? Será que tenho, de maneira muito equivocada, escondido de meu irmão a dádiva do amor que me constitui? Será que tenho reservado essa dádiva apenas para alguns poucos eleitos do meu coração? Fraternidade é o amor que se expande. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se a essência divina é o amor, também nós somos amor. Então, se escondemos o amor, nos retraímos, não nos expandimos, tolhemos a nossa própria evolução e não auxiliamos o irmão em sua trajetória evolutiva. Egoísmo é o amor que se animaliza. É o amor que fica escondido nas reentrâncias de nosso passado evolutivo. Não se expande e assim nos mantém a nós próprios retraídos, contidos, aprisionados em nós mesmos. Joana de Ângeles nos ensina que somos um complexo energético. Complexo que abriga desde a sutileza da vibração espiritual até a densidade do nosso corpo fisiológico, passando pela plasticidade de nossa energia perispiritual. E toda a energia precisa fluir. Do ponto de vista científico, energia é o potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Do ponto de vista etimológico, a palavra energia remete à condição de se estar dentro do trabalho. E trabalho, segundo André Luiz, é o amor que constrói. Ora, se somos um complexo energético, cada fibra de nosso ser está dentro do trabalho, está mergulhada no trabalho, pronta para a ação, pronta para o serviço. Ainda de acordo com a ciência, trabalho é a energia transferida por meio da aplicação de uma força que é capaz de gerar deslocamento. Portanto, para que cada fibra de nosso ser trabalhe efetivamente, é preciso que uma força as coloque em movimento. Essa força provém do comando de nosso espírito já humanizado, já com livre-arbítrio, já com o desenvolvimento do pensamento lógico. Vamos então imaginar, vamos visualizar a força mais poderosa que existe, a força da vida, a força da criação, a força do amor. Segundo André Luiz,
Sacrifício é o amor que se esforça, ou seja, quando nos sacrificamos, estamos realizando o sagrado em nós mesmos. Estamos mobilizando a força divina do amor que nos constitui, fazendo vibrar cada fibra de nosso ser que é prenhe do amor que constrói. E vamos expandindo essa força até o nosso irmão. Fica claro, assim, o imperativo da fraternidade, do amor que se expande, inicialmente no âmbito de nossa própria constituição e de nosso íntimo se espraia até o nosso irmão. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Vida é o amor existencial. Desde que existimos, somos amor. Tudo é amor. Desde que nos voltamos para nós mesmos, que cuidamos de nós, estamos cultivando e fazendo florescer o amor. E o perfume do amor se propaga, naturalmente envolvendo também o nosso próximo, agindo como uma força que faz vibrar as suas fibras mais íntimas, acordando o seu potencial próprio de autorrealização. Portanto, crescer, evoluir, pode ser compreendido também como fazer crescer, fazer evoluir, pela expansão do amor. Todos fomos criados simples e ignorantes, com o potencial de aprimoramento contínuo. Nosso crescimento, portanto, está diretamente relacionado ao nosso próprio esforço de aperfeiçoamento. Isso significa que nós não temos como realizar o esforço que é devido a cada um na sua particularidade. Mas, como vimos, à medida que cada um de nós realiza esse esforço, a nossa energia amorosa se expande e, ao se expandir, chega ao nosso irmão. Fraternidade é o amor que se expande. E o nosso irmão, tocado pela poderosa força do amor, se fortalece para que ele realize o seu próprio esforço, o seu próprio movimento, promova a sua própria expansão. Tudo é amor. Mesmo o ódio, que pensamos ser a antítese do amor, não deixa de ser amor. Porém, é o amor gravemente adoecido, que precisa urgentemente ser curado. Vamos curar o nosso amor. Vamos depurá-lo por meio da renúncia. Renúncia é o amor que se depura. Aprendamos a renunciar. Vamos nos desembaraçar das tantas limitações que nos impomos a nós mesmos. Ideias preconcebidas, julgamentos, acomodações de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. Como pode o nosso amor se elevar? Como pode o nosso amor se expandir se fica sufocado pelo espinheiro de nossos vícios? Vamos cultivar ideais enobrecidos. Ideal é o amor que se eleva. Vamos dignificar os nossos desejos, as nossas aspirações. Esperança é o amor que sonha.
Sem esperança, o amor se desgoverna. Não há direção possível para um coração desesperado. Não há direção possível para uma mente sem crença. Como podemos escolher um caminho se em nada acreditamos? Aproveitando o finalzinho do Setembro Amarelo, vamos refletir sobre a urgência de curarmos o nosso amor, de amadurecermos o nosso amor, de dignificarmos o nosso amor, de compreendermos a força divina que é o amor. Quase sempre, o irmão que pensa em suicídio sente necessidade de alcançar paz, de conseguir descanso, de promover um final imediato aos tormentos que o perturbam indefinidamente. Observemos, portanto, que não se trata de um desejo de morte. Trata-se de um desejo de plenitude de vida que o irmão não consegue experimentar. É uma condição profundamente complexa, que demanda acompanhamento profissional, que precisa ser cuidada com muito rigor. E não é nossa intenção aqui absolutamente simplificar essa problemática, mas de nos colocarmos em alerta para a necessidade de ajustarmos a nossa sintonia com a sintonia do amor que planifica, do amor que sonha, do amor que auxilia, do amor que sorri, do amor que se engrandece, do amor que constrói. Hoje, com os nossos grupos de fraternidade fechados como casas materiais, que o nosso próprio ser esteja aberto, irradiando amor. Que o nosso próprio ser seja aquele grupo de fraternidade idealizado por André Luiz, em que o coração está sempre disposto a servir, seja qual for a situação que se apresentar, com confiança, delicadeza, tranquilidade, paz, serenidade, buscando sempre meios para enaltecer o irmão, erguer a sua autoestima. Que o nosso próprio ser vibre incessantemente o otimismo, o bom ânimo, a aceitação digna das naturais dificuldades do caminho, ocupando-se sempre, trabalhando sempre, porque, como nos ensina André Luiz, o companheiro da fraternidade em si mesmo é o perdão vivo e constante, o trabalho infatigável, a confiança que nunca se abate, a luz que jamais se apaga, a fonte do entendimento que não seca, a bondade que nunca descrê da providência divina, e é, sobretudo, o amor incessante, fazendo a vida florir e frutificar em toda parte, em pensamentos, palavras, atitudes, atos de renovação com o Senhor, que, aceitando a manjedoura, nos ensinou a simplicidade na grandeza e, imolando-se na cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos até o fim da permanência entre os homens. Sacrifício é o amor que se esforça.
Cuidemos de nossa energia, cuidemos de nosso amor. Que assim seja.